Shalom, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é Alessandro Silva, a gente está em mais uma reflexão do Evangelho do dia. Nós estamos então no 27º domingo do tempo comum. Estamos próximos aí do final do ano litúrgico. Meus irmãos, o Evangelho está em Lucas, capítulo 17, versículo de 5 a 10. Esse é o ano C, né? Nós temos aí 3 anos de meditação do Evangelho nos domingos. Então, domingo ele segue um ciclo diferente do semanal, né? No domingo nós refletimos os Evangelhos durante 3 anos, né? Então, meus irmãos, esse ano, né, de 2022 é São Lucas. Nós estamos contemplando prioritariamente, né, o Evangelho de São Lucas. Claro que tem alguns domingos que entra o São João, né? Tem outros paralelos aí, algumas substituições. Mas, no geral, é o Evangelho de Lucas. Terminando esse ano litúrgico, nós voltamos ao ano A. E aí se não me engano, Mateus, depois Marcos, Lucas. Então, fica assim, né? O Evangelho de São João, ele é meditado durante toda a Páscoa, né? E alguns momentos aí destes anos A, B e C também. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais este domingo. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo, Senhor, para que esta meditação, esta reflexão possa trazer frutos para as nossas almas. Que nós possamos, Senhor, contemplá-lo e, contemplando-o, Senhor, seguir seus passos. E seguindo seus passos, Senhor, corrigir-me nossa vida, Senhor, e caminhar segundo a sua santa vontade, para que nós possamos já aqui, Senhor, começar nossa caminhada eterna junto a vós. Enche o nosso coração de amor, enche nosso coração do Espírito Santo, para que possamos, sim, Senhor, estar em sintonia com vós e que essa palavra não caia em terra vazia, mas que dê fruto. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: com a fé que vocês têm, como um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se pela raiz e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Se alguém de vocês tem um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso lhe dirá quando ele volta do campo: venha logo e sente-se à mesa? Não lhe dirá em vez: prepare o jantar para mim, aperte o cinto e me sirva, enquanto eu como e bebo, depois você poderá comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque cumpriu as ordens dele? Assim também vocês, quando tiverem cumprido todas as ordens, digam: somos simples servos, apenas fizemos o que deveríamos ter feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, poderíamos dizer que este Evangelho fala de duas virtudes teologais importantíssimas, a fé e a caridade. Duas virtudes que nós direcionamos a Deus, não aos homens. Nós temos as outras virtudes, né, humanas, que a gente direciona às pessoas, né, os nossos conhecidos. Mas existem só 3 virtudes que se direcionam só a Deus. É a fé, a esperança e caridade. Neste Evangelho está nos falando de fé e caridade. E Jesus usa símbolos, usa parábola, usa símbolos para nos falar de verdades muito profundas. Vamos ao primeiro símbolo, a fé. E Jesus vai dizer, né, com a fé que vocês têm, que é um grão de mostarda.
Então, perceba, você, meu irmão que está me ouvindo, qual é o tamanho da sua fé? Você já parou para pensar isso? Quantos de nós acham assim, Alessandro, minha fé é muito pequena, eu não tenho fé. A minha fé é minúscula. Pois é, também os que estavam sentados ouvindo Jesus. E por isso que Jesus diz, com a fé que vocês têm aí, essa pequenininha, que vocês falam que é pouco, essa fé que vocês têm, um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? O grão de mostarda é tão minúsculo, ele é do tamanho da cabeça de um alfinete. Jesus está dizendo que com esta pequeníssima fé, a gente pode transportar montanhas, a gente pode arrancar uma moeira e jogá-la no mar. É claro que Jesus está usando um símbolo, nem Jesus fez isso, não há necessidade de fazer isso. Jesus está usando um símbolo de um milagre, né? De algo espetacular, esplendoroso, que é arrancar uma árvore e lançá-la no mar, voando. Vê que coisa absurda, vê que coisa extraordinária, vê que coisa fora da realidade, sobrenatural. Pois Jesus diz que com a nossa fé pequena nós podemos fazer maravilhas, fazer milagres. Então Jesus está falando, nós temos fé e nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Nós precisamos agir com a nossa fé. Agora, essa fé é um dom dado por Deus. Todas as virtudes são dons dados gratuitamente por Deus. Tudo nos é dado de graça. Agora, não nos é dado para que nós enterramos essas virtudes, esses talentos. É para pôr em atividade. E agora Jesus vai usar a simbologia da escravidão. Isso era muito comum na época de Jesus, o escravo pertence ao seu dono. Alessandro, é coisa absurda, escravidão, hoje é crime. Eu quero que você não pense nisso agora, suspenda isso, nós estamos analisando um contexto cultural. E Jesus usa um símbolo do contexto de sua época para dar uma explicação maravilhosa. Então suspenda os seus julgamentos ideológicos atuais e preste atenção no que Jesus está querendo ensinar. Jesus não está defendendo a escravidão, não. Não podemos entrar nessa doideira, né? Como alguns ateus acusam absurdamente por não conhecerem a palavra. Enfim, esses ateus de internet aí, de YouTube, né? Porque não estuda a Bíblia, odeia Deus e a Bíblia, fica falando besteira. Então, meus irmãos, Jesus usa um símbolo comum da época para falar de uma verdade extraordinária, que era difícil de explicar a um povo simples. Então Jesus usa símbolos dentro da cultura da época, e um dos símbolos é esse, né? O cara que era dono de um escravo, então o escravo tinha que trabalhar para ele, né? Tinha que fazer. Então ele sentava e ia chamar o cara para sentar à mesa? Não, ele tinha que preparar o jantar. Então o escravo preparava, o chefe comia, né? E é isso. Ele tinha que cumprir, essa era a função do escravo, ele era um escravo, ele foi comprado, né? E tinha vários motivos porque a pessoa se tornava escrava. Às vezes ela tinha uma dívida gigantesca e não tinha como pagar. Em vez de ir para a cadeia, a pessoa pagava com trabalhos aos devedores. Então, era uma obrigação que o escravo tinha de fazer aquela atividade. E o empregador não devia nada ao escravo. Então Jesus usa essa simbologia para nos dizer o seguinte, meus amados, olha só que maravilha. Essa fé que nos é dada é para ser posta em prática. É para servir os irmãos, é para servir a Deus. Nós temos por obrigação. Deus não deve nada a nós. Nós devemos fazer a vontade dele. Custe-nos o que nos custar. Ai de nós! Quantos de nós, cheios de soberba, a gente reza um rosário e se sente assim como se Deus estivesse devendo a gente, que a gente fez algo extraordinário. Nós devemos fazer o que devemos fazer. É claro que nem todos são chamados a rezar um rosário, rezar um terço e tal. Mas enfim, o Senhor nos deu o dom da fé. É dom. A fé não foi nós que inventamos. Nada nós trazemos para este mundo, tudo nós recebemos de graça. E de graça devemos dar, sem cobrar.
Devemos dar sem cobrar a Deus. É essa postura que o Senhor nos chama hoje. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos ter feito. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer de bom. E a gente pôr a mão na consciência e ver tudo que a gente fez de ruim. Que besteira nós fizemos. Além de não fazer o que devíamos ter feito, ainda destruímos o bem que deveríamos ter feito. Então que a gente possa meditar hoje, meus irmãos, o nosso devido papel. Nós não somos deuses, nós não somos senhores, nós somos servos. E devemos nos portar neste mundo, não com altivez, com cabeça erguida, mas como servos, filhos do Altíssimo, filhos obedientes, para fazer a vontade do Pai, nesse mundo de trevas. Ai de nós se não formos bons professores, bons profissionais, bons pais, bons filhos. Ai de nós se não exercermos nossas funções neste mundo conforme a vontade de Deus. E quando exercermos, agradecemos a Deus. E não pedir que Deus agradeça a nós, porque a gente fez o favor para Deus. Não. Nós é que estamos fazendo o que deveríamos fazer. O dom que Deus nos deu, nós devemos entregar esses talentos frutificados ao Senhor. É assim que nos será cobrado ao fim da vida. Medite sobre isso, porque isso é importantíssimo para a salvação de nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.